Salve vivas! Este é o Jornal Verdade da agência CWB de Notícias, que hoje apresenta esses destaques. Universidades estaduais do Paraná são superavaliadas na América Latina. Obras da Orla de Matinhos estão mais de 93% concluídas. Tribunal de Contas do Paraná apresenta importantes recomendações para mulheres no Estado. Tribunal Eleitoral do Estado já tem data para julgar ex-juiz Sérgio Moro. Futebol, alegria do povo e só notícias verdade após o intervalo. Está começando No Ar da Tortuga, um programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. A calagem é um processo de preparo do solo para cultivo agrícola no qual se aplica calcário para elevar os teores de cálcio e magnésio da terra. Além disso, a calagem ajuda a corrigir o pH do solo, potencializando o desenvolvimento das culturas da sua propriedade. No Brasil, existem mais de 50 milhões de hectares de terras cultiváveis que necessitam desta correção. Veja as necessidades da sua terra e lembre-se que a calagem consiste na aplicação de calcário para elevar os teores de cálcio e magnésio e corrigir o pH do solo. E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo da troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. Saiba disso. Colégio Batista Getsemani, em Belo Horizonte, Minas Gerais, está sendo alvo de um inquérito movido pelo Ministério Público. Sabe por quê? Por ter publicado um vídeo em suas redes sociais em que crianças falam contra a ideologia de gênero. O pastor Jorge Linhares, responsável pela escola, foi intimado pelo Ministério Público para depor a fim do quê? De que seja identificado se há a possibilidade de propor uma medida reparatória. O pastor Jorge Linhares afirmou que a instituição de ensino se baseia nos ensinamentos cristãos e que tem base a Bíblia Sagrada. A escola toda gira em torno do quê? De ensinamentos em prol da família. Para você entender, quem apresentou a denúncia contra o pastor foi a Comissão de Diversidade Sexual, sabe de quem? Da Ordem dos Advogados do Brasil, a qual entendeu que a fala baseada na fé pode ser um discurso de ódio. Olha que absurdo. A Comissão de Diversidade da OAB está querendo o quê? Está querendo que medidas sejam tomadas contra a instituição religiosa pelo fato de estar professando abertamente, sabe o quê? Em um país laico, ela está apresentando princípios da religião cristã que entendem homem e mulher como únicos sexos, gêneros existentes. Então, se você é cristão, essa é a hora de apoiar em massa o pastor Jorge e as igrejas cristãs. Se isso der fruto e a igreja for punida, vai ficar difícil, mas muito difícil, continuar sustentando a nossa fé. Quem é cristão, por certo, jamais pode compreender o que a Ordem dos Advogados do Brasil está querendo com esta atitude. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos.
Este é o fruto da videira, a uva que de sua transformação nasce o vinho, a bebida que enche o espírito e alegra os corações. A Casa Osório te convida a brindar a vida com a mais completa carta de vinhos: tinto, suave, rosé, seco, branco e espumantes. Aqui todos têm procedência certificada. A Casa Osório tem ofertas especiais em todos os produtos. Casa Osório tem vinhos, licores, cachaças, uísques, vodkas, conhaques. A Casa Osório tem qualidade. Viva o vinho com a Casa Osório, vivendo emoções em você. As universidades estaduais de Londrina, UEL, de Maringá, UEM, e de Ponta Grossa, o EPG, do Oeste do Paraná, UniOeste, estão entre as 100 melhores instituições de pesquisa do Brasil e entre as 200 da América Latina. A classificação está na edição de 2024 do ranking internacional Dodger Science Index, que também destacou os pesquisadores ligados a essas instituições. Ao todo, foram ranqueadas 1.830 organizações públicas e privadas na região latino-americana, sendo 576 brasileiras. Entre universidades, institutos, hospitais e empresas, e o sistema de classificação de análise se baseia no desempenho científico e no valor agregado da produtividade científica de cientistas de forma individual. O índice considera, entre outros fatores, o número de citações por publicações dos pesquisadores como métrica de avaliação destas instituições. Parabéns ao nosso Paraná. A primeira etapa da revitalização da Orla de Matinhos alcançou 93,5% em fevereiro. É o que aponta o novo boletim divulgado pelo Instituto Água e Terra, o IAT. O avanço foi de 0,7 pontos percentuais em relação a janeiro, seguindo o planejamento inicial que previa a diminuição do ritmo das obras em razão do grande fluxo de turistas que visitaram o litoral do Paraná na temporada de verão. Além disso, o período foi marcado por constantes chuvas na região, que impediram uma regularidade nas ações. A recuperação do balneário, contudo, está dentro do cronograma, com previsão de término para o segundo semestre deste ano. O levantamento é elaborado mensalmente pelo órgão ambiental em parceria com o consórcio Sambaqui, grupo de empresas responsáveis pela obra, que venceu a licitação pública. Os deputados que compõem a comissão especial responsável pela consolidação do relatório final do projeto de lei número 710/2023, que trata da criação do Código Estadual da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Eles aprovaram a proposta da nova legislação apresentada pelo relator deputado Evandro Araújo. Para o líder do bloco parlamentar temático da neurodiversidade, deputado estadual Alisson Vanderschen, este é um dia para ser comemorado. Vencemos mais uma etapa na construção do código e estou muito satisfeito com os resultados alcançados até aqui. Nós conseguimos escutar a sociedade, receber as ideias dos deputados, entender as leis já aprovadas e as que foram propostas. E tudo isso se tornou um documento muito bom, que agora será apresentado aos 54 deputados para a proposição de emendas, destacou o deputado. Um grupo de pesquisadores da Universidade Estadual de Maringá busca há 15 anos o melhoramento genético da tilápia do Nilo,
a espécie de peixe mais produzida e de grande importância comercial no país. Recentemente, o Programa de Melhoramento Genético de Tilápias do Nilo, desenvolvido pelo Grupo de Pesquisas Paisagem na Universidade, avançou com as teses de mestrado de duas pesquisadoras de Moçambique, Carla Finossi e Nareta Figueiredo. As pesquisas promovem um avanço nos estudos para o desenvolvimento de material genético que dispensa a necessidade de reversão na produção. Atualmente, a forma mais utilizada para o cultivo dessa espécie é o monossexo, apenas machos, porque o peso da fêmea oscila entre 70% a 75% do macho. O trabalho das pesquisadoras africanas indica redução na diferença de pesos entre animais com o uso de material genético no acasalamento. As fêmeas passaram de 72% do peso do macho para 82% em viveiros escavados e para 80% nos tanques redes. O Jornal Verdade da agência CWB de Notícias volta já. A Capa Fina tem dezenas de lojas especializadas em acessórios para celular. A Capa Fina tem tudo. Tem capas, películas, fones, microfones, caixas de som, iluminação e muito mais. A Capa Fina é especializada e por isso tem produtos com garantia. A Capa Fina mantém uma rede especializada em assistência técnica. A Capa Fina está espalhada pelo centro, pelos bairros e região metropolitana. Capa Fina. A R Imóveis é especializada. Se você quer vender ou alugar seu imóvel, a R faz isso para você. Vende ou aluga seu imóvel com toda a garantia e segurança pelo melhor preço do mercado. Com a R Imóveis, o seu imóvel não fica parado. Peça já uma avaliação e tenha certeza que a R Imóveis é a mais qualificada. Consulte e avalie sem compromisso. R Imóveis. Tradição com garantia. Padrões, cores e modelos exclusivos na moda masculina. Na Cidade Sorriso, Moraes World Elegance. Camisetas, camisas, blazers, ternos, cintos, gravatas, moda masculina. Rua Hermelino de Leão, 197, Centro de Curitiba. Aqui na Loja Moraes você encontra tudo isso e muito mais, desde o esportivo, linha social, todos com preço justo e qualidade. Nos últimos 10 anos, houve uma redução na diferença entre salários pagos às mulheres e aos homens. O índice que mede a paridade salarial passou de 72 em 2013 para 78,7 em 2023. A paridade de gênero é medida em uma escala de 0 a 100, sendo que quanto mais próximo de 100, maior a equidade entre mulheres e homens. Os dados estão no levantamento Mulheres no Mercado de Trabalho, realizado pela Confederação Nacional da Indústria, a partir de microdados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. As informações serão apresentadas nesta semana durante a primeira reunião de 2024 do Fórum Nacional da Mulher Empresária da CNI. O Departamento de Estradas e Rodagem do Paraná, autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística, administra cerca de 2,6 mil quilômetros de rodovias estaduais apenas nas regiões Norte, Norte Pioneiro e Vale do Ivaí. Os trabalhos incluem execução de obras e também manutenção e conservação do pavimento e faixa de domínio. A responsabilidade é da Superintendência Regional Norte. Tema dessa matéria, a terceira de uma série sobre as atividades das 5 superintendências regionais do DR Paraná. As primeiras mostraram a atuação da Oeste e da Noroeste. No total, o departamento administra cerca de 12 mil quilômetros no estado.
O SR Norte tem sede em Londrina e conta com 4 escritórios regionais: Norte Pioneiro em Jacarezinho, Vale do Tibagi em Ibiporã, Norte Velho em Ibiporã e Vale do Ivaí em Apucarana. Ao todo, a regional é responsável por administrar um orçamento de mais de 400 milhões. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que é preciso defender a cultura no Brasil em todas as suas vertentes. Nunca mais esse país entrará na escuridão do fim da cultura, porque queremos as luzes acesas, disse o presidente. Lembrando que o Ministério da Cultura foi extinto no governo anterior e recriado em seu 3º mandato. Ele também ressaltou a necessidade da criação de comitês de cultura em todas as capitais e disse que o povo deve se apoderar do movimento no país. Quando o povo se apoderar da cultura, nenhum presidente poderá ofender a cultura, nem dizer que a Lei Rouanet é para sustentar vagabundo, destacou Lula. Lembrando episódios de perseguição do governo anterior a artistas, tentativas de censura e a paralisação de leis de incentivos ao setor. O governo do estado, por meio da Secretaria de Estado da Saúde, anunciou um aporte adicional de recursos de 93 milhões para auxiliar os municípios no combate à dengue. O valor será distribuído entre diversas áreas e tem como finalidade aprimorar o atendimento hospitalar, garantir a disponibilidade de insumos, instrumentalizar as equipes de agentes comunitários de saúde e intensificar a vigilância em saúde. O Programa Estadual de Fortalecimento da Vigilância em Saúde aportará 60 milhões. Ele investe em ações de prevenção, promoção e proteção da saúde dos municípios. O Provigia possibilita reforçar o monitoramento e combate à dengue com a aquisição de itens como equipamentos para controle vetorial e de proteção individual, insumos, além da produção e divulgação de materiais de conscientização. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, disse que o risco de uma ruptura com a democracia nos últimos anos era maior do que se pensava. As investigações estão revelando que nós estivemos mais próximos do que pensávamos do impensável. Nós achávamos que já havíamos percorrido todos os ciclos do atraso institucional para ter que nos preocupar com a ameaça de golpe de Estado, quando já avançado o século XXI, afirmou Barroso. Destacou a estabilidade institucional vivida pelo país desde a Constituição de 1988 entrar em vigor. Essa tranquilidade só foi rompida na avaliação do ministro com as tramas golpistas que vêm sendo reveladas pelas investigações da Polícia Federal envolvendo integrantes do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Esse problema só entrou no radar da sociedade brasileira, infelizmente nos últimos anos, e vai ficando para trás. Mas entrou de uma maneira muito preocupante, enfatizou. A presença fotográfica dos ausentes. As imagens do ontem e do hoje se encontram no amanhã graças a muita dedicação e experiência de serviços prestados. A T-Color Foto perpetua imagens com muita tecnologia. Revelações, fotos e impressões diversas em tamanho e padrão. Edição, produtos, equipamentos, suporte técnico e o mais importante, muita garantia nos serviços prestados. T-Color Foto, tudo para imagens na Conselheiro Laurindo 506, 3222-1015. Na Conselheiro Laurindo 491 está estrategicamente localizada a Soma Print, especializada no comércio de equipamentos para foto e vídeo, destaque para iluminação profissional e amador, tanto para estúdio ou externa. São tripés, luminárias, luzes em LED, painéis, refletores, suportes e grande variedade com preços justos. A Soma Print tem consultores especializados oferecendo qualidade. Faça orçamento no 3223-4348. Completa linha em projetores e painéis de projeção. Soma Print, no centro da cidade. O Bar Mignon foi fundado em 1925. Nós aqui no Bar Mignon temos alguns pratos e sanduíches.
sanduíches mais tradicionais são o cachorro com verde, o pernil com verde, sanduíche de marchand. E os pratos, os mais tradicionais, mais conhecidos, são o alcatra completo e o churrasco completo. Gostaria de convidá-lo a experimentar os nossos pratos e sanduíches para você poder comprovar a qualidade dos mesmos. Com o objetivo de combater o feminicídio e tornar mais efetivas as políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher paranaense, o Tribunal de Contas do Estado emitiu um conjunto de 14 recomendações aos poderes executivo e judiciário e ao Ministério Público Estadual. As orientações são destinadas a 4 secretarias estaduais da Justiça e Cidadania, da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa, da Saúde e da Secretaria Pública de Segurança, o Tribunal de Justiça também do Paraná e os Ministérios Públicos do Ministério Público do Paraná. As recomendações são resultados de uma auditoria coordenada internacional que avaliou ações governamentais para o combate à violência de gênero em 13 países latino-americanos: Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, Costa Rica, Equador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Paraguai, Porto Rico e Venezuela. Proposta pela Organização Latino-Americana e do Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores. A auditoria foi coordenada pela Controladoria Geral da República do Chile. O Paraná tem uma nova política estadual de ciência e tecnologia. O documento foi aprovado por unanimidade entre os 11 conselheiros durante a 11ª reunião ordinária do Conselho Paranaense de Ciência e Tecnologia. Ela apresenta as diretrizes para os recursos públicos estaduais que serão aplicados em projetos e programas para atender às demandas da sociedade. O documento foi elaborado pelas Secretarias Estaduais da Ciência, Tecnologia, Ensino Superior e Inovação, Modernização e Transformação Digital e contou com a participação da população por meio de uma consulta pública, que obteve 415 registros. Foram 245 representações de instituições de ciência e tecnologia, 87 de órgãos estaduais, 51 de empresas e 32 da sociedade. O ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, enfrenta a iminência de ter seu destino decidido nos tribunais. O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná está agendando para julgar nos dias 1, 2 e 3 de abril o caso que envolve Caixa 2 e abuso do poder econômico durante as eleições de 2022, quando Moro se candidatou ao Senado pelo União Brasil, seção Paraná. À medida que a Operação Lava Jato celebra seus 10 anos, é notório que seus principais protagonistas enfrentem agora o escrutínio jurídico pelos erros e crimes cometidos durante a empreitada. Deltan Dallagnol, do Novo, ex-procurador e ex-deputado cassado, encontra-se inelegível após ser removido por fraude à lei. Sérgio Moro, por sua vez, terá seu julgamento no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, lançando uma sombra sobre a sua carreira política. Chegando agora a alegria do povo, o futebol com Zé Domingos e Birubiru. Alô, Johnny, um abraço, boa noite. Boa noite, Zé. Boa noite, Biro, boa noite a todos. Bom, o campeonato volta no final de semana, Zé, no sábado à tarde, o Curitiba com time misto, o Cianorte também, o próprio presidente falou que está pensando na Série D, vem com mistão. No domingo, a Era Cuca começa contra o Londrina, o Atlético tendo que vencer. O que dá para dizer desses dois jogos, desses nossos times grandes aqui, Zé? Não poderia ser diferente o comportamento de direções de Curitiba e Cianorte. Curitiba
fez 4-0, impossível a reversão por parte do Cianorte. Então o Coritiba vai dar oportunidade de observar alguns jogadores, ver se realmente tem condições em permanecer no elenco, se serão úteis ou não. Então vai com um quadro alternativo. E o mesmo acontecendo em relação ao Cianorte, que tem participação na Série D do Campeonato Brasileiro. Cianorte sabe que não tem a mínima possibilidade de, pelo menos, conseguir um resultado mais positivo em Curitiba. O Curitiba, mesmo com quadro alternativo, é favorito, muito favorito. Dá para dizer, dá para usar esse termo, 4-0 no Bino Turbai. Treino de luxo do Curitiba nesse sábado, Zé? Treino de luxo, exatamente. Por isso mesmo, o treinador Guto Ferreira vai fazer algumas observações em seu elenco. Treinamento de luxo. Onde que o Cianorte vai fazer 5 gols de diferença para se classificar? Isto não existe. Isto não existe. E com relação ao Atlético Paranaense... Cuca passa? Eu acho que passa e passa bem. O Londrina ganhou aquela partida nestes acasos do futebol. Londrina é uma equipe fraca, tanto é que foi a última colocada nesta fase de classificação. Ganhou o Londrina porque o time do Atlético não entrou em campo. A verdade é esta, não jogou absolutamente nada, não entrou em campo. Não fosse o Bento, né, Zé? Não fosse o Bento, o resultado seria mais amplo ainda. Daí talvez o Londrina pudesse até almejar a classificação. Mas esta diferença de um gol, ela certamente será superada pelo Atlético. Mas o Atlético tem que ganhar por diferença de 2 gols para alcançar a classificação. Mas com certeza alcançará este objetivo. Mudanças da CBF para o brasileiro. Falamos amanhã. Combinado, Zé? Combinado, até outra. Valeu, Johnny. A notícia que nos faz bem. A Agência Reguladora de Administração de Alimentos e Medicamentos, FDA, acabou de aprovar nos Estados Unidos um medicamento que pode evitar a amputação de membros após congelamentos graves. Para aqueles que sofrem graves queimaduras após o congelamento de mão e pés, a injeção de Aurlumin passa a ser a primeira opção de tratamento. A droga é um vasodilatador, abrindo os vasos sanguíneos e prevenindo a coagulação do sangue. Em um ensaio clínico, para medir a necessidade de amputação em 47 alunos divididos em 3 grupos, nenhum daqueles que recebeu o iloprost precisou de amputação. A amputação por congelamento grave não é muito comum, mas pode acontecer. Isso devido às baixas temperaturas. Aqueles que não têm como aguentar acabam passando pelo procedimento. Até então, a amputação por congelamento era um caso sem muito o que fazer, pois o paciente chegava no hospital em um estágio muito crítico. A ciência, portanto, ajudando a resolver problemas da sociedade.
nosso Jornal Verdade, da agência CWB de Notícias, volta sempre porque Deus quer. Shalom, irmão.